Amém, boa noite, amados irmãos e irmãs, para mais uma live de quinta-feira. Essa live é super especial, porque ela está sendo transmitida diretamente do Centro de Obra dos Estados Unidos. Ó Senhor Jesus! Nós estamos aqui, começamos uma procissão triunfante, desde Massachusetts, da região de Boston, no último final de semana, seguimos para Nova York, na segunda-feira, uma comunhão maravilhosa. Depois fomos para a região de Washington, D.C., na terça-feira, outra comunhão maravilhosa. E hoje estamos aqui em Ocala, Flórida, com o nosso irmão Pedro, o Caio, com o Davi, o David Stanford e o Diego, aqui para termos uma comunhão maravilhosa. Irmão Pedro, a palavra está com o irmão. Graças ao Senhor, estamos... Praise the Lord. Na verdade, nós estamos pré-inaugurando esse lugar. A inauguração vai ser na própria Before conferência, né, no sábado. starting the integrate, but Saturday is lugar going to start é the prova, opening. né, que This place creem proves como Abraão, for those who com believe, simplicidade like e Abraham, peso no coração, ainda que não with tenha simplicity muita força, and purity o in Senhor é heart, quem realiza even though not having a lot of muitas strength, coisas, quando Ele chama. Né? actually, Abraão foi chamado por Deus, when Abraham ele called, creu, e todo o resto, Deus é que providenciou tudo. believe, Basicamente, a mensagem so que basically, seria tema dessa live the, vai ser a respeito da parte this final message de of this Gênesis life capítulo 11, going to quando be the end part of houve um Genesis teste, of chapter quando 11, fez um teste, when Abraão, there com was a relação test à fome, com relação ao Abraham sustento, a necessidade de sustento, in e relationship por to causa the da grande fome hunger, que estava passando aquela região de Canaã, because of the great hunger that que Abraão acabou descendo para o Egito, e o Egito Abraham apresenta ao mundo, went to Egypt. principalmente o mundo do sustento. So Claro que esse mainly mundo ele the fornece para você o sustainable mundo do growth. sustento, o mundo do entretenimento e também o mundo da segurança. And Mas no the, caso aqui de Abraão foi principalmente o mundo do sustento. Houve uma grande so fome, ele Abraham desceu left até the o Egito, sustainable e growth. toda vez que você He ran away from depende do Egypt. mundo So every time para seu you sustento, depend on the você road acaba for tendo your que fazer algumas coisas survivalship, boas, assim como Abraão teve you que end up agir, doing stuff that is not mas very Deus foi good. com ele. Claro que ninguém, quando chamado por Deus, é perfeito, e When Deus vai being nos called by the Lord, aperfeiçoando, no vai one is perfect, trabalhando, né, em and nós, God perfect us. e só It's que gonna, we're Deus, gonna, Abraão teve um coração puro. Deus não fez com but que Abraão, Lord, like em Abraham, vez de sair envergonhado do Egito, ele saiu instead enriquecido. of leaving, Deus o enriqueceu muitíssimo. E, Abraham e a segunda parte, became a very successful man. que está In the second part, no capítulo seguinte, capítulo 13, né? Isso está no capítulo in 12, a chapter parte final do capítulo 3 12, a and parte, chapter a 12, parte inicial do capítulo 13, né? Vem beginning a of respeito chapter da 13 separação de Ló, né, talks para about the Ló. separation E nós vamos of Jah and abordar Abraham. esse tema. Mas eu quero We're já gonna dizer talk about the que, subject, como nós vamos ter but I'm muita gonna coisa para start. falar, né? Então There's a lot of estou stuff that we have to talk. preparando um pouco da So I'm palavra, do lado preparing espiritual, para que a little a bit gente não fique about the totalmente word, sem, né, a direção da palavra. so we don't Mas eu stay quero dizer para without vocês que o que the word. aconteceu aqui na compra dessa So propriedade, what happened né, here? houve muitos milagres, Buying this property, e realmente there was a nós lot of temos um miracles. plano. O Senhor nos chamou e nós Like Abraham, saímos, né, seguimos we a have a fé, calling, e so aparentemente we follow the não faith. tínhamos a mínima condição, né, de We adquirir didn't essa have the propriedade, condition mas o to buy this Senhor property, nos deu but the Lord esse centro de obra, uma propriedade para centro has de obra given us aqui the nos Estados CTC, the Unidos. center Nós of. procuramos há muitos anos, We e looked for nunca o a lot of Senhor time in the confirmou, United States, e finalmente achamos but esse lugar, never the Lord confirmed. mas But finally we nosso found this place histórico ainda, né, de because movimentação, of our de movimentação our bancária, history here, etc., não teríamos our condições de with the bank adquirir uma transactions, propriedade dessa com financiamento, we tudo. were able
mas we were nós able to dependemos buy do Senhor. property Então, essa financing. primeira parte, So we eu depended vou on the pedir Lord. ao Daniel So in this part, in this first part, I'm moderar gonna ask e Daniel explicar um Silva pouco, né? Que são vários to irmãos aqui que to participaram start and desse explain a little processo bit e realmente about trazer this emoções, process algo of muito buying this property. que impressiona, né? Que é como o Senhor, o Espírito foi movendo e as coisas foram So acontecendo how e tornou the possível isso. Spirit E é a nossa started primeira moving and conferência everything was feita em able to nossa be possible. propriedade And this is própria, gonna be né? the first Então, conference estamos being able todos to muito be alegres. made on our Então, own Daniel, property. tenha liberdade. Please, Bem, Daniel, please antes talk, de have the eu liberty to falar um talk. pouco, né, logo no I processo believe Juan David can speak a little bit. de encontrar essa propriedade, né, que foi uma experiência também So, muito in the importante. beginning Falar um of pouco buying como this que property, nós achamos essa I propriedade. think Juan David should speak Senhor how we Jesus, found this amém? property. Lord Jesus, A gente já tinha conversado no passado, né? Essa experiência. we have spoken on Saturday, Acho que foi na última na conferência com o irmão Pedro Internacional. or I believe it was the last conference E nos last após year. retornarmos para os Estados Unidos, a gente sempre vai e cumprimenta We came back from to the United States olhou para nós assim e fala assim, ó, with Brother Peter. vamos focar na propriedade. Let's focus on the property. Adolescentes de comportagem, We talked about the House of Teens, acontecendo a seu momento, né? Mas quando ele falou isso, of a lot of things that were happening at this moment. para todos nós, né? Que So we estávamos needed the direction of the Spirit. aí já falamos aqui, So we were serving nós tínhamos comunhão e Daniel and Kyle. falei, Riva, eu acho que a gente So I precisa talked with pegar Lima. uma equipe de I believe he have em to. muitos lugares e a gente fazer uma mission We have pela a lot of fé people. e vamos Let's do a mission trip by faith, versículo, né? Nas tuas palavras, vou like lançar a the rede. Já tínhamos lançado muita rede e não tínhamos pescado nada, né? Mas, irmãos, nós não So sentimos we que have- dessa vez era diferente. Sentimos que era não we era fought this time mas era o Senhor, o próprio Deus falando was in a conosco. man's speaking the cliff, E eu lembro que but estava the eu, own Lord nós, speak. um adolescente e 3 comportores. Saímos no carro, irmãos, e foi impressionante. 3 horas de Boca Raton hasta 3 co-porters. sendo grito de guerra. Foi uma coisa assim, fomos para outra So dimensão. we started doing work right in A Orlando. minha Amanda, o João estavam ali junto comigo. Irmão, foi uma loucura, né? Nós, quando já vimos, já estávamos aqui So it was, perto de Ocala. I was with Amanda. So we were very near this property. Aí eu falei assim, irmãos, eu não sei muito So inglês, não they falo a 100%, group não of falo us. ainda, mas vamos procurar alguma coisa aqui. Eu tô aqui. Essa é a primeira palavra da Let's equipe aqui. Procuremos algo aqui. Aí passou uns 10 minutos. let's start searching for a place here. Aí uma Like in 10 minutes, chamada then yeah, Aí eu olhei o there's GPS, 40 property minutos. Vamos right there. agora. Aí viemos para cá, já So marcamos I com did the o GPS condutor. and I was like, Ele let's go. It's 40 minutes from estranho here. também, né? Ele já estava disponível. Foi rápido. Quando ele chegou, And chegamos it's so aqui, strange tinha uma because pasta. Eu me lembro the property owner was already todas as available. informações da propriedade para nós, jovens, né? E aí He eu had vi, a folder eu with falei, irmãos, everything, eu já participei with de all the vários informations. fomos ver, não deu certo. Nós nunca achamos essa recepção. I've participated in a lot of, Eu acho que nós achamos a have propriedade never de seen nós. this professionalism. Nossa, Senhor Jesus! I Aí think nós we entramos, found era uma our propriedade property. bonita, bem So localizada, it was perto a de very nice Orlando, a 1 property. hora dos parques It mais was a mais famosos, assim, property in Universal, Orlando. Disney, né? O shopping aqui tem vários shoppings, é It was famoso, next né? A to cidade de Orlando por Disney shopping. Orlando. Falei, irmãos, There was a surpresa de lot Deus. of very E aí, famous irmãos, outlets and foi algo shopping assim, foi uma coisa malls. assim muito espiritual, irmão. Foi muito que, irmão, So it was desfrutar something isso very aqui, né? Porque spiritual é a obediência à that palavra I profética, have né? we have enjoyed Segundo Tessalonicenses 2:13, né? A these gente está days. aprendendo e está ficando cada dia mais claro isso, que nós precisamos receber a palavra não como parte de um homem, mas de fato We need to a partir receive de Deus. Deus que está falando com a igreja, né? Então, assim, as coisas acontecem, né? Com God eficácia, speaking o with poder us opera, né? Então, irmãos, foi isso with mesmo. the efficiency of the Lord. Amém. Acho So que o Caio this was the beginning. acompanhou bastante a parte com o corretor. So Caio Né, foram was tantos able desafios, to né, accompany the falando brokerage. que acompanhou o histórico desde o início, né? There was a lot of challenges. So I think he can speak a little bit. Amém. Ó Senhor Jesus, I think Caio can speak and then I can complement. para mim
nossa propriedade, né? E nós aí rapidamente a gente já tinha toda When fazer uma Davi called me pré-avaliação, né? and he said, I Escolher think I a found our localização, property. preço, Let's se do encaixa nas a nossas características, né? E a aí no mesmo dia eu inspection vim para cá também. zoning Aí nós marcamos no outro dia e quando a gente to entrou see aqui, if it would uau, meet our as criteria. propriedades So in the same day, I milagre, came to this milagre, property. né? When I Na entered into segunda this aí já property, I fomos na was like, wow, cidade, tiramos this as is the first fotos, one tal, available. e It was a parecia miracle. tá dando tudo certo, era um sonho, né? And Sunday we went Eu to acho que é this esse lugar mesmo, mandamos to the vídeo, city, gravamos, and eu acho que é esse and it lugar. Aí looked like foi o investidor everything chegando, a equipe, was aí going falamos com o going Pedro, on the right direction. preparamos toda a We vinda, contacted Rivelino, veio, né, ver aqui, né, and como then we spoke funcionam with os Brother olhos, Peter, né, and e a vinda do irmão we Pedro, also aí prepared foi all milagres atrás de the milagres. Primeiro, aqui na região de Orlando é uma região we muito prepared for concorrida, Brother Peter to come to e see this nós não vamos property. tomar nenhuma decisão sem o irmão Pedro So estar in aqui, sem this olhar, region of né, sem Orlando ver, is até esse é very um milagre, porque nós, né, em todos esses there's anos, a como o lot of Pedro falou, que nós temos buscado a demand for this propriedade, property nós in perdemos uma outra Orlando. propriedade assim, porque a gente So we wanted to vivemos um wait for the processo para passar, confirmation of Brother muito lá, Peter. né? E por We conta lost a desse lot of processo, properties opportunities não, já vendeu, because we have a não, já vendeu, process mas essa that we propriedade o have to Senhor já go colocou no through. seu plano And para because of nós, this né? process, Então aí o irmão oh, Pedro we already veio, sold, we o already Senhor sold. nos deu um milagre, né? But Até this sold, da gente fazer uma proposta but this um pouco property, I menor think the do Lord que estava had sendo a pedido, plan for us. e ainda Brother o Peter Senhor came, nos deu esse milagre, we né? were Não able to pode fazer esse do valor a assim, porque o proposal corretor já tinha ali meio que of preparado a value uma a little bit sugestão lower para than they nós, were para nós asking. falarmos o valor que o irmão Pedro falou para nós. The Né? brokerage Ele sugeriu, had ó, que tal prepared a gente então a vender o suggestion negócio for por us, X? Aí quando a gente foi falar com o corretor, ele falou the excelente, same eu nem value pensei nessa that Brother proposta. Peter Eu ia falar para vocês asked isso. us E to offer. rapidamente nós fizemos a proposta. Precisávamos de When fundo we de talked with pré-aprovação, our que também brokerage, não é algo simples, the mas same o value that Senhor Brother nos fez Peter dar had um ano e suggested, the meio, brokerage also had suggested um us to amigo, offer né, uma to the pessoa property trabalha nesse owner. ramo, que foi fruto da So corretagem, né? 1 Na year and a corretora half, nós conhecemos ele, e the ele sim, the depois eu the vou Lord mostrar para has vocês, given e realmente ele us ajudou, não desistiu da gente, né? Passaram um a ano e meio, brother quase through the 2 anos, co-porting ligamos and para ele, also ele helped us during reavaliou this nossos process documentos, ele falou, eu vou and dar didn't give up a us on carta us. de pré-aprovação. O irmão Pedro retornou para o We Brasil called e nos him, próximos he dias, analyzed uma every semana, single nós recebemos a document, and resposta he e eles also said that aceitaram a he nossa can proposta. give the E approval for the aí, document. Daniel I pode think contar agora os after detalhes, né? Brother Peter, Foi 75 after the dias, Brother né, Peter mais ou came back menos, to né? Brazil, De muita 1 emoção week nossa. after they accepted Amém. the Né, irmãos? proposal. It was Todo o 75 processo days foi with a lot of ciclo, emotions. milagre atrás de milagre por causa da palavra. All the E nós process realmente, como o irmão Pedro falou, has nós não been tínhamos a condições nenhuma miracle de estar aqui hoje. after miracle Estarmos aqui because of hoje the é word. um grande milagre. We E, don't have e foram vários conditions detalhes, né? Não dá to tempo stay de falar here todos os in this detalhes, place. Staying in this place is already a todo o miracle. processo, né, It que was foi several antes que details. nós fizemos a We cannot proposta speak on all the com details, o banco, but all the process. relatórios financeiros, corrige daqui, ajusta dali. Once we made the O offer, primeiro banco the que bank, nós começamos esse to the processo bank, negou to the financial statements, aprovação, né? Mas depois just here, just there, negou the first bank, we started this process, rejected us, gave us a pre-approval credit, but then rejected us. And then the mortgage broker that takes care of the financial part, one of the people that helped us, Mas ele não falou bonzinho igual eu tô falando aqui. that has Ele falou been bem firme. was the E nós tudo bem, nós vamos continuar tentando, porque nós one of estamos the seguindo a palavra, brokerage né? said E o to Senhor, us that we are not going to usando be able to finance this property. do início, foi And we said, okay, we're gonna continue to try. Because we're following the word, using this brokerage from the beginning, aqui conosco, tá from the assistindo aqui. Kopori. He connected Deus us colocou with another bank, Cristo, include colocou ela para that nos ajudar. E nos that ajudou a sister
used to work in that bank. She's a sister to help us in this process and helped us a lot. And the Lord was flowing. So every time a giant would come in front of us, we would become a bread. So every time a problem or a giant would come, we would trust on the Lord. So the Lord was opening one door after one door. So by finally we were able to get the approval of the bank, and it was a happiness. And we signed the papers. Closing is when you close the mortgage. They gave us a lot of keys, and I threw all the keys on the table and said, "We have the keys." Rivelino asked, "Is this done? There's no other step?" The Lord surprises us with, if I continue speaking, we'll speak the entire night. So financially, we were looking for property. We were able to accumulate a certain quantity so we could put an entrance. So the quantity wasn't sufficient. So I would like to thank all the churches from South America and all the around the world that had helped when we were able to raise this fund with this necessity. The churches and everywhere was offered to help us. So this has helped us to be able to accumulate so we could give an entrance to the property. So when the brothers found this property, something with a lot of responsibility, I came with Rivelino and Rodrigo Barbosa, talks about the law aspects, all the law aspects from the judicial security, right? So it took 75 days for us to close. So on 74th day that we were able to leave the ark and take possession of this property. There's a lot of stuff still that needs to be done in this property for our necessities. So we would like to invite Rodrigo Barbosa and Brother Francisco Lee and other brothers. We're going to do a project to present to an architect that can help us, so we can do the first phase, the renovation of this property, to do a perfecting for the GTC, for co-porters. So we need to have a place for us. God's gonna still help us a lot. So in this meantime, the Lord has helped us with the work here in the United States. We have Massachusetts, but we also have New York, also the state of Maryland and Washington, D.C., next to Washington, D.C. So 2 days ago we were over there. So now we in Florida. David is in Stanford. Helps here in Florida with Caio and Juan Davi.
Então, graças ao Senhor, The esse brothers call curso him está Wanda. praticando. Claro que nós ainda It looks like a precisamos de mais sister's name. comportores, It's ainda Wanda somos V. muito poucos, mas esses poucos já estão So, trabalhando muito bem, tornando conhecido o Evangelho do Reino. we need more Além do que nós reporters. imaginamos, We are vários very estados, né, few, têm sido but these alcançados fews are através da already working nossa mission trip, né? the E também através do Bucafé, ou Bucafé não, the o Gospel kingdom Livre, of the né? heavens. Correndo aí em vários estados, né? So this Temos mission atuado trip, na Carolina do Sul, Carolina do also Norte, through né? Bucafé Que and depois Expo aí nós Livro. entramos também em So we're Costa Oeste, onde está going a through a lot of Califórnia, né? states. We've been to Onde South nós temos Carolina, North visita Carolina. em Porto We Rico, also temos entered atuado, where? né? E On the East vocês Coast, West estão ouvindo Coast, a voz do Kevin aqui, where né? there's California, Los É Angeles, um louco aí pelo Puerto Senhor, né? Rico. We also Então, have irmãos, nós estamos been. muito alegres, cremos que o Senhor, né, So we are vai already abençoar hearing muito the o voice of trabalho aqui Kevin, right? nesse país. Is so a brother that Essa vitória é loves the apenas Lord. uma So etapa. we're Nós very vamos happy conquistar esse and we país believe ainda that para the o Senhor. Lord is gonna País bless a ainda lot muito this grande. country. E nós estamos trabalhando também, já This conversei com victory eles, is estamos just trabalhando the para first phase. se há pistas locais We para still nós need termos to comportores. conquer this Da country mesma for the forma, Lord, na Europa também estou falando para os and we irmãos, are also working né, conseguir to have mais more pessoas locais para serem local aperfeiçoadas, co-porters, né, para serem comportores, né, em cada also in continente the importante, Europe. né? Então, para We need facilitar, não more precisa, por causa do visto aí, sair people, e entrar, né? to become Então, eu co-porters creio que o Senhor vai abençoar to conquer esse an centro de important obra aqui continent nos Estados Unidos in e order to abençoar esse país. facilitate also the Então, sobre a mensagem que issues nós temos, of né, visa that lá em you have a limited Boston, time. So with de this Boston, mas ali, center né, of foi work onde foi in Natick, the United foi States, e so we foi spoke in justamente essa Boston, mensagem 23 but que we ali call eu Boston, falei but sobre esses dois itens. O primeiro item it que was Abraão, actually né, in Natick. desceu ao Egito por causa da grande fome que So estava there we acontecendo ali talked na about região de Abraham, Canaã e that Abraão Abraham também, por went to causa da Egypt fome, foi a because of Egito the famine para that was buscar happening alimento, né? E ali, né, ele teve que mentir, in dizer que in Canaan. sua So esposa because Sara, Abraham went né, ou to Sarai Egypt na época, to search for food, era muito formosa, so muito there bonita, e he had to lie certamente, né, alguém iria, né, so that his apresentá-la wife Sarah ao was faraó very pretty. Né, se for o marido, So iriam certainly matá-lo, né, someone would para poder tomar a present esposa. Então ele falou, não, this fala com wife, você his mesmo. wife, to Então teve que Pharaoh. mentir. Então, sabe, quando a gente But if it cai was no mundo his e buscar his sustento, buscar sobreviver, ter negócios, ter, né, trabalho, it tudo, was nós acabamos his tendo que, wife, right? né, aquela uma His mentirinha aqui, he uma had to mentirinha ali, lie né, saying that it was his sister. e ter que sobreviver aí nesse mundo. E nós acabamos nos obrigando a, So we né, have to ter in de Egypt you usar have to lie nossas espertezas, here né, in order to survive. para poder sobreviver nesse mundo, né? Isso eu não vou detalhar, eu acho que os irmãos sabem do que eu estou falando, né? Então, assim, mas foi So we have teste to para o Senhor. use Mas o Senhor our sabe do coração, né, de smartness. Abraão, apesar I'm not gonna detail, but you know the brother already know. So it necessidade was a test for ir the até o Lord. Egito e The ir para o Lord Egito, knows mas o the Senhor heart of abençoou, Abraham, né, tremendamente quando saiu do Egito. No capítulo 13, the ali necessity diz que Abraão era of going to muitíssimo Egypt. rico, era muito rico, né? The Lord Então, has. isso eu quero primeiramente dizer para os irmãos, vamos aprender, né, com essa lição. So it De talks lado, about irmãos, Abraham being Deus não very exige que a gente seja successful perfeito person. logo no começo, porque nós estamos sendo aperfeiçoados, Let's amadurecendo tudo, né? Mas a also, primeira lição que temos que aprender, irmãos, não só de God sobreviver doesn't ao mal, require us to be mas de perfect toda a because palavra que we're getting procede da boca de perfected and Deus. Por isso que eu tenho falado maturing. para os irmãos, But the first thing that pela we nossa have experiência, to não vale a pena learn is correr that atrás, sabe? Correr the atrás da man riqueza, correr atrás do dinheiro. Não que nós não devamos ter not sucesso only na the vida man will not profissional, não estou only dizendo isso, não survive quero with dizer the que você bread. seja, Let's not você start seja searching or negligente, pursuing não que only você the seja money. I'm preguiçoso, not saying that we are não é not, isso que eu quero you're dizer. not
you don't have to be successful in your professional life. I am not asking you to be lazy or negligent, but I want to say don't put your heart on those stuff. Because even though the Lord can give us abilities, para servir o Deus verdadeiro. Portanto, né, para ele, all this is for the mesmo suas kingdom. riquezas, tudo é para o reino. Tanto é que depois que ele saiu tão rico do Egito, Abraham ele não had pôs coração nisso. the heart Você pode to ver em toda a história de serve the Abraão, Lord. nesse ponto ele venceu. So after he left Egypt, Não tem he didn't apego put nenhum his heart on a this. bens materiais. If you Né? see Ele saiu all dos history of caldeus, Abraham, né? Eu venho falando para vocês que ele he saiu dos doesn't. caldeus e teve que atravessar o grande rio Eufrates. Então ele foi, eu acho que é em Gênesis 14, né, que fala ele era um hebreu. Attachment to Ele é o the primeiro material hebreu, o world. primeiro que atravessou o rio Eufrates. Mas não é que ele seja realmente o único, o So primeiro que he was a atravessou Hebrew. o grande rio He Eufrates, left mas Ur tem of significado espiritual. Ele Chaldeans. deixou a terra de ídolos. Que significa a terra de He ídolos? wasn't the Significa, first person that todos left naquela geração de the Abraão, todos buscavam seus the próprios benefícios. the river of Quando Euphrates. antigamente vocês sabem disso. Nós se So percorrer all um pouco a those antiga from the Grécia, generations você vai ver que na of própria Abraham. Grécia grega tem So you know muitos that deuses, semideuses. E if você you sabe go que through existem Greece, deuses da agricultura, in the Deus, Greek mythology, Deus da medicina, there are Deus a do lot of amor, Deus do casamento, Deus gods disso, Deus and daquilo. semi-gods. They have the god Muito of parecido com agriculture. hoje, né? They have the god of medicine, the Tem god pessoas of que love, god adoram of o a chamado marriage, santo god of disso, this, santo god of disso, that. santo daquilo, né? It's very similar to Então, nowadays. There ao are agradar, né, o some Deus da agricultura, é people that fácil, adopt até uma like boa saint of cifra. this, saint of Então, that. a idolatria, por isso Paulo fala em Colossenses, So a by idolatria é igual à by avareza. Então, quem adora ídolo, não é porque gosta de deuses falsos, é por causa da so avareza. by wanting to please those gods, they're gonna favor me. Tenha sucesso, Is tenha is prosperidade, né, na determinado item. Por isso, irmãos, em Ur dos Caldeus, todos viviam dessa forma. so they lutando pelo sacrifice seu to próprio these gods in order benefício, to be o apego ao successful. dinheiro, todo mundo corre So atrás disso. in Mas Ur Abraão of era um que não se Chaldeans, conformava com aquilo. Ele falou, so tem que agradar o everyone Deus was verdadeiro, porque o dia que eu encontrar o was Deus looking verdadeiro, eu vou correr for atrás their dessas own coisas, eu benefit, vou servir but ao Deus Abraham verdadeiro. did not Ele conform. certamente um Deus que criou o Go, universo. Ele Abraham Deus would say, we onipotente. need to find the Eu vou true confiar God. totalmente nas mãos dele. I want to serve Por the isso que true Abraão, Lord. nesse ponto você pode ver, So Abraão the não Lord tem that created the apego nenhum, universe, né? Com todo aquele I'm gonna dinheiro que ele believe ganhou all. no Egito, saiu muito rico. Ele não estava I'm gonna believe in him. preocupado com isso. Então, Hebreus capítulo 11 Abraham fala doesn't have claramente attachment disso, né? to the Ele saiu material daquela world. terra pela fé daquela terra e He atravessou o grande wasn't rio worried about Eufrates. O that. que He was a very significa isso? successful Ele man. deixou para trás aquela vida. So he left Quando by faith. atravessou aquele grande rio, So não he tinha crossed the ponte river. naquele tempo. Naquele tempo não tinha balsa, né, So when you cross the river, you are leaving em all cima da your balsa. old life. Então, como é que quando você atravessa o rio, So back in the days, there weren't like Mas por ships outro lado, that you were able tudo, to andar make dentro do rio, né? move in, move out. Esse So é o when significado. Abraão you cross the river, totalmente you leave deu everything para o behind Deus because you que cannot take Ele anything. foi There para were a not terra, ships que that you Deus could take your partiu stuff. sem saber onde This ia. is the Em meaning. Hebreus 11 fala que So ele, na Abraham verdade, would Deus consecrate criou a his terra life toda, to the Deus não Lord. deu nem um título de propriedade, mesmo que seja 1000 metros quadrados. So Não tinha. Única terra que ele tinha, que ele comprou, foi a capela de Maquipela, né, a caverna de Maquipela, que ele comprou para enterrar Sara. Do resto, ele não teve nenhum pedaço de terra. so Ou seja, Abraham Abraão didn't receive any não tinha apego property title. à propriedade, The aos only bens property materiais. that he Ele had like peregrinou na terra prometida a como chapel. estrangeiros, como peregrinos. E hoje, Abraham nesse didn't ponto, have eu acho que any Deus attachment quer to esse coração de material nós. things. Nós estamos aqui na terra, irmão, não devemos ter nenhum apego às coisas materiais. Nós estamos aqui lutando por uma pátria superior, né? I think the Lord needs uma
uma cidade que tem this heart, e arquiteto. like Abraham had. We are fighting for a superior nation, Nós lutamos pelo reino do Senhor. Então aí, né, nesse ponto, né, a city where the Lord is the architect. We are fighting for the kingdom of the Lord. So it's a great example for us. Since we're fighting for the kingdom, we cannot have no attachment. Claramente para nós, porque senão, irmão, nós não vamos servir bem esse Deus. Esse Deus vai prover tudo que você So in precisa. Matthew chapter Se você 7, luta pela sua vontade, clearly, vive pela, né, because brothers, você luta pelo reino, sabe? Ele vai cuidar so de we're você. gonna serve a God that's gonna provide everything to us. Lutando por si próprio. So Nesse ponto, if you fight for the kingdom, He will take care of you. né? You can believe. Don't start fighting for yourself. This is the first point that needs to be clear for the true brothers that hasn't spoken yet. O Deus da glória apareceu para nós Oh também, Lord Jesus, por meio da palavra. Cada vez que o Senhor we are aparece very para nós, privileged. nós temos essas The experiências. God of glory also appeared to us through the Word. E Every enquanto time the Lord a appeared to experiência us, de Abraão, we have this uma prova para experience nós todos os dias. to follow Especialmente closely. aqui nos Estados Unidos, é So when uma terra, Abraham, país the experience of Abraham, que is a proof for us realmente every single day, vive em torno especially here in the das United materiais. States, E as in a nation, têm a in a tendência de land trabalhar 2, 3 trabalhos para conseguir mais. where there is a lot of A gente material até brinca things. muitas vezes que as pessoas So vêm aqui para there's the sair da tendency dívida of dos the seus people that países. work 1, Agora 2, tem and 3 dívidas nos jobs. dois países. We also E play ficam cada vez that mais a lot of nesse people come here sistema. to, E muitas vezes a gente chega nesse so país e in order esquece to a leave razão pela the qual o debts Senhor from nos their own criou, country, a razão but pela now qual o Senhor nos they trouxe incur nesse more país, debts here in this para country. trazer o So seu he has reino. two Então eu debts fui in muito, both irmãos, countries. muito iluminado. And many times we Recebi muita forget luz. what's Realmente the nós meaning temos que ser aqueles for que you lutamos coming in pelo this reino. country. A nossa So I vida, was os very nossos enlightened dias, o nosso by tempo é para by isso, by para the word. lutar para So o we need to reino. be those who E fight claro, for the nós kingdom. temos Our responsabilidades, days, our mas nessas time is for responsabilidades this, humanas, is seja to que o fight Senhor for the kingdom. nos deu And trabalho, and we uma also have companhia, responsibility. seja But que in você this esteja estudando, responsibility is human o nosso responsibility. coração deve ser o coração So daqueles que the estão Lord has given us a company or a job, or Nós you could temos be que ser studying. aqueles. Ó Our Senhor heart, Jesus, nós precisamos ser, irmãos, como we Abraão. need Eu estou to be on muito grato com o those. We Senhor need to have a heart of por those that falar are in conosco Zion. sobre Abraão. We Eu need to be eu like desejo Abraham. ter esse coração. I'm Coração que very não grateful for the almeja nada Lord nesta terra. E hoje, about quando a gente speaking estava about dirigindo Abraham. para cá, eu I estava want to have ruminando a this mensagem heart, e desfrutei a muito heart that disso. doesn't Abraão, want anything in ele this world. ele chegou até os últimos So dias, né, when da we were sua vida. coming, I was Ele nunca listening to the desejou message, pedaço de terra. and I O was Senhor and prometeu para ele uma Abraham descendência in e the o last Senhor prometeu days, para ele he essas never promessas que ele wanted a fez, piece of mas o land. seu coração estava na terra celestial. Abraham one Irmãos, esse é o nosso promises chamamento. Ser a aqueles que descendancy, têm o seu but his coração heart was na terra in celestial. the Ó Senhor celestial Jesus. nation, Amém. celestial kingdom. We need to have this heart of Abraham. We need to have our hearts on the celestial kingdom. Había un río y los ríos se ponen como límites. So we've seen a lot of clarity that we have to cross the river. Seguir la dirección del Señor. So the river is like a limit, right? Si no salimos de Egipto So we need to cross this river. Dios no tiene We cómo need to volver, follow the porque Dios direction of the necesita Lord. corazones. If we don't leave Yo he sido muy ayudado Egypt con la palabra, completely, siempre he ayudado con there's no way for esta the Lord to seguir come muy back. cerca la palabra. La tendencia del hombre So I was cuando very tiene helped by alguna the word. dificultad es volver para Egipto. Es We need to desilusionarse, es follow decir, closely the word, es tirar la toalla. the tendency Pero of the. veía que una bendición grande que nosotros tenemos So when es there's a estar cerca de la difficulty, palabra. it's Esa going back palabra to hoy Egypt. está haciendo una obra en nosotros. A través de esa obra, Dios va a alcanzar muchas We need personas. to be Yo closer to veía the word of ese the Lord. asunto, hermano, de So today trabajar más la palabra en is mi corazón. making Así como Abraham fue a uno work que in no us. quería, no buscaba nada en esta So tierra. Quería, we tenía un need to corazón work puro para el more Señor.
Por eso el the Señor lo word usa of the de Lord gran in our manera, lo heart, que hizo. like Abraham. Imagínate, fue a He través doesn't de want él, anything la in bendición this earth. llegó a todas las familias de la So tierra. Por la causa, por la so it's obediencia de un hombre. Entonces yo because veía ese the asunto, ¿verdad? Cuando blessing íbamos a obedecer lo was que el able, Señor because of hablaba, Abraham, the siempre dio blessing una has dirección been clara para la able iglesia. to Y hoy nosotros estamos reach siguiendo esa everyone. dirección. Amén. So let's obey. É interessante nós True, falarmos the Lord has given us em a clear ter apego direction, às coisas and now we're materiais following this nos direction. Estados Amen. Unidos, né? Aqui It's é um país interesting that extremamente we talked materialista, about é um not país having attachment to the realmente material things a here in the United questão do States, tempo é dinheiro, né? because in the United States is a place Cada extremely vida custa materialistic. dinheiro, né? E as pessoas correm atrás mesmo do Here sucesso. comes the saying Tanto é that que time is money. isso Time até is na money. cultura brasileira, por exemplo, né? Você So a people pior go ofensa around the você pode success. ofender para o seu inimigo é chamá-lo It's de not in the louco, Brazilian né? culture. Chamá-lo de The perdedor. fir- Mas o the que é perdedor no the sentido americano, né? De que here in the você U.S. não the worst consegue way, ganhar dinheiro, você não consegue ter sucesso, worst né? uh, Prosperidade material. Então, phrase you é can um say país to someone, a word is extremamente call him a material. loser. E todo mundo Like quer ser you're a rico, loser. You quer cannot ser buy. vencedor. You Né? don't earn Vencedor money. de quê? De Here's ter an extremely prosperidade material. materialistic Então, place. essa é um Everyone país que wants to be a busca winner. prosperidade material. Winner E of graças ao what? Senhor, nós To have justamente aqui nós a estamos falando que materialistic Abraão não prosperity. teve apego It nenhum ao it dinheiro. seeks or Então Deus pode nos pursues dar muito the dinheiro, esse the dinheiro para a obra success, do Senhor, materialistic para success. o avanço, né, do Abraham reino de didn't Deus. have any Deus queria attachment pregar to o evangelho, materialistic fazer stuff. esse, né, o So reino, Abraham né, could have received a caminhar, lot fazer of a Cristo money, but this acontecer money would em be todos os for países, the em todos advancement os of the estados, kingdom. em todas as cidades. Quer dizer, So essa é a the nossa luta, né? Então é muito so interessante. Christ being the E head outra coisa que eu in queria every single comentar, que city, nós every single também state. começamos, né, This is our primeira fight. mensagem, So it's very comentamos um interesting. pouco sobre 1 Samuel And another thing 15. that I would like to Eu say, acho muito importante, mesmo que we mencionando sem said ler, in the first né, message Samuel 15, nós about First extraímos uma Samuel coisa muito chapter boa com 15, relação I, ao que o I Senhor think we have to concedeu ao mention rei without Saul reading. quando Samuel foi So ungido. we strike Né, with something very good in relation falou to para Saul ouvir what Samuel atentamente, né? O Senhor falou uh, para Saul ouvir atentamente as when minhas spoke to palavras. Saul Quer dizer, se nós to queremos ser como Abraão, listen né, closely. servir ao Deus verdadeiro e fazer a sua So vontade, sabe, não é sair to à torta listen direita querer closely. fazer a If coisa you want to pro Senhor, become like né, fazer a Abraham, obra para o Senhor, mas fazer a obra como? so Né, if you nós want não to temos make the God's capacidade, nós will, não temos como fazer a obra do Senhor. Então, it's a not primeira making exigência que work Deus for the quer de Lord. nós que We don't have amamos o Senhor, capacity. que alguém que quer servir ao Senhor, quer ser útil na mão do The Senhor, first irmãos, requirement that the Lord wants ouvir is that we atentamente have to as love the palavras Lord. do Senhor. Someone that wants to be Isso é, useful to the seguir Lord de perto a palavra. is to Sabe, listen isso closely se você the perguntar word of para the nós qual é Lord. o segredo, né, de We have poder to follow closely. servir ao Senhor e ter sucesso em servir ao Senhor, This é is seguir de perto a palavra. E what o is que the é seguir de secret perto a palavra? É ouvir to atentamente to as be palavras do successful Senhor. Não é aquele que is to ouve uma mensagem como se is fosse, né? to Não, mas ouvir closely atentamente. listen to the Nós word somos of assim, the sabe? Lord. Fazem It's not anotações, someone that just listen to the voltam service. a ouvir, não é Is isso? to E listen fazem, closely, como é que chama? like our A teens that start transcrição, making imersão, taking notes, ou and volta a then ouvir they outra listen vez, again. tem um ponto que escapou, tem outro They ponto que do the escapou, aí transcription, volta de novo, immersion. rumina de novo, fala de novo, They sabe? listen again. Ouvir atentamente a palavra do Senhor. E There's ouvindo a palavra do Senhor, em seguida, one usando 1 Samuel point 15, that né? we Em haven't seguida, paying seguir o attention. Senhor. So listen again and Você listen ouve carefully, atentamente a closely. palavra do Senhor. Com que So objetivo? Samuel Para 15 você se tornar is to um follow the Lord. conhecedor da Bíblia? Não. Você You ouve listen the atentamente word as of the palavras Lord. do Senhor para seguir Ele. Como é que você vai seguir o Senhor se você não You, ouvir as you're not palavras? listening Né? to the word. Então, segundo Is lugar, to em follow primeiro him, lugar, not é to ouvir become atentamente a someone palavra who do has a Senhor. lot of Segundo, knowledge em about the segundo lugar, Bible. é segui-lo. Tem que segui-lo. So Né? the first Não é place você ser is dono do to seu listen nariz. closely the Segue o word. Senhor.
Em terceiro is lugar, é to follow. This is the second part, is executar to as follow. suas palavras. Você Is ouve not you atentamente, becoming the owner segue o of your Senhor own e nose. executa And o the que você. third is Quanto to mais você execute é your íntimo na palavra, você segue o Senhor, ex- você ouve atentamente a palavra do execute. Senhor, você sabe So o, every a time you're aspiração do intimate coração with de the Deus. word Aí of the você Lord, então you executa o listen que Deus carefully. realmente deseja. Não é fazer o You que know você the acha que é. aspiration Sabe, of the heart infelizmente, of the muitos Lord, obreiros cristãos and then you fazem o que eles execute acham que what deve God's ser. É que nem Saul. Saul falava, God's Saul will. fazia o que ele queria, It's o que not ele achava que devia ser. what you want to Então Deus do. falou, não, obedecer So a they palavra do não é what they sacrificado. want to do. Né? Então nós temos que seguir ao Senhor e executar e obedecer a palavra do Senhor. Saul Então eu acho que would do não what he valia a thinks pena a it's gente nessa live better. comentar isso. Isso é necessário. E também outro We ponto have que, to né, obey talvez and a gente execute vai God's detalhar um will. pouquinho mais na primeira So mensagem I believe de that in this sábado life aqui, né? is very necessary we speak about Já this. fazendo um pouco de We're also going to detail a little bit more in this spoiler, né? first message of Saturday, Por exemplo, Abraão already saiu da speaking, terra e chegou até giving Canaã a spoiler. e ele, né, For montou sua example, tenda em Siquém. Abraham Em Siquém left and went exatamente no lugar onde estava, né, to à frente dele Canaan, estava and he Jericó made a e tent in dois Siquem. montes. São exatamente esses dois montes que o povo de Israel, né, Deus falou, olhando para esses dois montes, antes de entrar na So terra boa de Canaã, falou para os Abraham filhos de Israel. would Falou stay para eles, in, olha, aqui está o monte de Gerizim, o looking monte at Ebal, these two né, mountains onde Gerizim before entering é Canaan. o monte da bênção They e Ebal é o spoke. monte da maldição. There's the Se mountain of vocês, vou usar a Gerizim, palavra de 1 Samuel, se vocês is ouvirem the mount of blessing, atentamente as minhas and there's palavras the mount e of me seguirem e executarem conforme minhas palavras e obedecer às minhas palavras, vocês terão bênção, vocês terão vida e eu curse. abençoarei as vossas So if you gerações. closely Não é listen to isso? me, Eu estou resumindo you will usando have minhas blessing, palavras. the E Lord se vocês said in não Samuel 15, ouvirem and atentamente I as will minhas bless your palavras, não generations. seguirem a mim I'm e não giving summary, I'm using executarem my as words, minhas but palavras, não obedecer às but minhas if you palavras, don't listen my vocês vão words ter o quê? carefully Maldição. and you don't Vocês vão follow receber a us morte, and né? don't execute exactly what my words are, Aos egípcios you will have the vai curse. voltar para vocês. You Os receive tumores the da terra de death. Canaã, vocês vão sofrer, vocês vão sofrer isso, vão sofrer aquilo. Sabe? Então estava diante So a lot of the Então disease will Abraão come back to montou sua the tenda em you will Siquém suffer. diante de duas So alternativas, Ab- duas Ab- opções. Quais são as so duas opções? Abraham Ou é vida made his tent ou é morte. Então looking escolha a two vida. Aqui alternatives. o Senhor falou, Cho- escolha a vida. It's life Aí or depois death. disso, ele, claro, So aí, let's bom, choose vocês sabem, life. não vou detalhar The tudo. Lord said, Ele choose life. edificou o altar, né, e adorou And ao after Senhor. this, Depois ele foi movendo sua tenda para I'm not going to detail para this. ao He fi- he made the altar. Betel, né, de um lado e o Ai de outro lado. E o Betel significa casa de Deus e Ai significa um montão de ruínas, né? É outra escolha. So Bethel. Você hoje vive para edificação da casa de Deus ou a sua vida vai virar um montão de ruínas. Se você correr atrás So como we todo are americano living corre, for the muita riqueza, for né? to Correndo atrás de edifying prosperidade e tal. Você the vai house ver, of the Lord. olha quantas famílias So americanas de if sucesso you ganham muito dinheiro, são if you bilionários, certo? pursue the Olha material a família things, look at destroçada. how many Casamento, successful já no segundo, terceiro, Americans, quarto how casamento, many billionaires né? there are Os here. filhos todos Look at here. perdidos. Irmão, Their a weddings, família virou monte it's de maybe the ruínas. second or A third or vida, fourth. ainda que tenha bilhões na conta, The sons mas é all um monte lost. de ruínas. Então, So melhor the edificar a family casa do became the Senhor. ruined. You can Agora, have por billions que uma uma in your escolha bank entre account. vida e morte? E Let's depois tem edify outra escolha, the a casa house de Deus ou of. ruínas. Isso nós vamos falar no sábado. Porque não parece ser a mesma coisa, não parece? Mas não é a mesma coisa, tá? E So we're going to talk finalmente, about this on Saturday. depois eu vou It looks pedir para like it's vocês the same falarem um thing, pouco, já but tá it's not the bom, né? same thing.
Então, And depois finally, disso vem a outra história, de que I'm Abraão gonna allow you guys to speak. enriqueceu muito, e Ló After pegou this, carona, there's né? another story Ló that não tem Abraham mérito became nenhum, very né? Não successful, foi, não foi ele que foi chamado and pelo Lot Senhor. also O was Senhor able to abençoa take a a right. Abraão, Lot e didn't ele, have no merit. né, He Deus wasn't the one só that porque was ele estava called. perto de Abraão, ele também foi So abençoado. Só que, né, infelizmente, o coração de Abraão, just because he was close tudo que Deus to Abraham, abençoa, he was also né, blessed. é para Deus. Ele era uma pessoa consagrada a Deus para viver pela vontade de Deus. Mas Ló não. Ló não tinha essa visão, não tinha esse chamamento. Lot, Ele ainda amava as coisas, os Lot, bens. Então, no, aí então veio. he Não didn't vou falar agora. had this calling. Deixar vocês falarem He pouco. loved the materialistic things. O Daniel, o Caio e o Wanda, vocês podem falar um pouco sobre isso. O que eu falei até agora, né? Sobre Samuel, sobre, né? So Daniel and Juan, can you speak a little bit about the things that I've talked about Samuel and Abraham? Oh Lord Jesus, we've been helped a lot by what Brother Peter said about 1 Samuel 15. So the Lord, so Samuel filtered what the Lord, so he had the best of intentions. But when he received the word, the same way that the Lord has spoken, not adding or removing anything that the Lord, he didn't filter. He made a judgment of the word. So those things. So this is our problem. So we stay in a lot of our mind, on our logic, human logic, on what we believe that's right or wrong, what's the life, tree of life and tree of knowledge. And the Lord speaks with us and we filters and we do and we act our way. But we found the secret of Abraham. It's Abraham listened, believed, and followed the Lord. And nothing can stop the Spirit. And then Spirit has the liberty to act. We can speak, oh, Saul said this. And we are like this. We start judging on the small stuff and the big stuff. Oh, Lord Jesus. Amém. Ó, So we Senhor can take Jesus, this road of simplicity. muita palavra esses dias, né? O Senhor realmente Oh, Lord suspirando, Jesus. né? E nos mostrando, né? There's a lot of Realmente work nós precisamos entender these days. que o Senhor conta conosco e que nós precisamos And giving depender us totalmente da palavra. Não that de the uma Lord doutrina, né? Mas de uma palavra viva. trust in us Quando o and Pedro trusted falou us. de Samuel And we need to 15, depend totally 13, né? in the word of the Lord. Ouvir atentamente So when a voz when da minha palavra. Brother Peter said Não in não é uma chapter doutrina, 15, né? Ouvir uma doutrina, e sim a voz de Deus. so in English it E says hoje nós escutamos a to voz de Deus. listen Nós temos closely esse privilégio, né? the Todos voice os dias. Por meio da of the imersão, Lord. né? Por meio da sua And palavra, today we por meio listen da live de quinta, por meio da live compacta. the voice of the Né? Lord. Graças ao Senhor, quase todo So final de semana we nós listen temos every essa day through palavra no the sábado, né? immersion, through the Mas para live quê? Né? of Tanta Thursday, palavra para live nos of constituir, para Saturday. nos fazer Almost every né, single weekend there's cabeções, né? conference, Não, para so we sermos are able pessoas to que have a sigam o lot of Senhor e que executa. word. Isso que It's tem not us muito to tocado no nosso constitute and coração, né? become very O knowledgeable, Senhor precisa but to de be people grupo that de pessoas que follow executam a closely. sua vontade, And this is que what esteja needs to preocupado com a touch sua our vontade. heart. E nesses The dias Lord nós vimos vários needs exemplos de a pessoas que group não of estavam people that claras. execute. Saul pensava nele mesmo, né? A gente até ruminando, So né? in these days Nas viagens, né? we've Saul seen a seria lot capaz of demais, né?
depois, falou com Samuel, mas depois examples. daquele episódio ali, levantou um altar ali para ele mesmo, né? So Então você vê que realmente, Saul né, o irmão Pedro, repented quando ele falou isso, isso queimou no meu coração. and Atentar talked para a to palavra de Samuel, Deus, but tá vendo? Para after fazer he não created an nosso altar. coração. Irmão, se a So gente when Brother tem Peter no coração, com said certeza this, deve ter, né? A gente tem. so we A have palavra nos to lava. be close to the Então nós precisamos entender word of the que Lord. há salvação para tudo em Cristo. Há salvação para So todos nós na palavra. Então the nós word precisamos cleaners. realmente ter esse So there's desespero salvation em for buscar a everything. palavra, né? There's Ler a salvation palavra for com everyone olhos through the externos word. também, né? O Abraão So é um bom we exemplo need to por be quê? desperate Né? to Ele era uma search pessoa the que word. buscava o Deus vivo e So when verdadeiro. Brother Por Peter isso talked o Senhor, a glória do Senhor se about evidenciou para ele. the Mas quando a sustain, fome right, bateu, to nem the ele materialistic, aguentou, né? Ele Abraham nem is ele aguentou, a good né? Mas o example. Senhor estava com ele, So né? Ele tinha um Abraham, coração adequado. when E você the viu aí, famine, e irmão Pedro marcou para nós. É uma when luta que famine todos nós happened, temos que passar. E Abraham aqui nos Estados also Unidos, né, mais forte went to ainda. Egypt. Realmente, aqui você é, né, é o So it's mundo de it's tudo, a da compra, né? De você is a tem so in sabe, the você United faz dívida, States né? is Até morrer, né? Mas você tem tudo, né? E isso engana as it's pessoas. Nós não precisamos so disso. here in the United Nós States you precisamos can make entregar that todo o nosso until you coração die. para o Senhor, This para a is able sua to trick obra, people. né? Não We tem don't need nada this. melhor do que ser um investidor do reino, né? Não tem nada We need melhor do to que orar pelas pessoas, give fazer all our comunidade, stuff to the Lord. né? E o Senhor conta There's conosco nothing nisso. É much para there's isso que nós nothing estamos better than aqui. becoming Só an que investor of the isso precisa kingdom se tornar nossa through realidade. the Está se tornando, co-parting. né? Essa viagem nós falamos bastante, So falando it's bastante do it's for this ambiente, that we né? are here. Tá sendo esse This ambiente needs do to nosso become a reino reality. maravilhoso, de unidade, de alegria, né? Os The brother irmãos, Peter é lá do outro continente, said a mas lot about essa propriedade é uma conquista de toda a terra. the environment, Não é right? se você é de lá, do Japão, So de brothers outro from lugar different do outro continents. mundo, So de this outro lugar do property mundo, né? is Essa é uma a conquista nossa. Amém. Essa é uma conquista do Senhor e muitas outras coisas. it's Né? not Graças ao Senhor. because you're from Japan or from other places. This achievement is for everyone, not just for us in the United States. We are feeling Brother Peter. The word is cleaning us. Aí vem o questionamento, vem a dúvida. E quando tem questionamento da palavra, The enemy is always attacking the word that comes out of the mouth. And when there is questioning of the word, eu preciso ter desespero. so but the power of the word is the faith in it. So I have been touched a lot. I need to be desperate to believe. Era o Samuel ali. E hoje o So Senhor the tem uma example of pessoa que Saul. fala por Deus. So he was speaking to Samuel, so Samuel could talk. And today the Lord has given someone to speak to us, and it's very clear. And the Lord is speaking through the church. Restaurado. Restaurados, irmão. So it's a miracle. Por isso, né, essa palavra So está the saindo, giants of David e o Senhor está trazendo os valentes da is Deus aqui. restored. Nos Estados Unidos, temos a experiência, de fato, como o Deide falou, o Caio. So the word is flowing, and there are the giants of David. Trabalhando 12 horas, 14 horas por dia. So this survival road is very hard. There are brothers that work 12, 14 hours. É pouca produção, é pouca alegria, problemas na família. Mas quando So it's a lot of someone's becoming very tired, very little happiness. So when the glory of God appears, de irmãos, né, crianças, quando eles começam, irmãos, se involucrar na caça adolescente. so we have Quando eles saem pra comportagem, seen this with a lot of vamos teens CEAP. when they Ó start Senhor Jesus. Irmãos, going to the house vida of das teens, famílias when they muda go to co-party, completamente. when As they go to crianças, GTC. irmãos, os adolescentes. Oh Lord Do Jesus. Daniel, a família dele. So Meus the filhos, life né, of a the gente vê family como moves que, a irmãos, é lot. uma coisa tão The maravilhosa. teens, Então, irmãos, realmente the family of está Daniel, ficando muito claro. his Hoje sons, nós estamos aqui, é um privilégio. it's something Irmãos, very olha, isso é um wonderful. sonho. Não
it's become very clear. Look where we're here. It's a privilege. Aqui com os irmãos. It's a Isso é a dream primeira conferência tão que eu, for us in the United States. It's a dream. congregadores vindo de fora. It's the first conference Famílias acompanhando aqui. that I. Irmãos, é um privilégio. Ó There's Senhor so Jesus. many people that are coming Irmãos, from o other sentimento, que está places. sendo produzido em todos It's a nós, de privilege. acompanhar Oh Lord de sério, Jesus, irmãos. Esse é um exemplo que o Senhor está nos this mostrando para feeling nós não cairmos no that mesmo. is being produced in us Reconhecermos, irmãos, que essa natureza está aqui. to E eu to follow preciso closely, vigiar, seguindo de certo, so as we don't através da fall. imersão na palavra, da transcrição, né, We os know gritos that de this guerra, nature is in us, so we comportar need de to be furor, careful. né, So mission through trip, immersion, irmãos, entre mais eu fico transgression, envolvido, through né, war não só Christ, fica na esfera do co-parting conhecimento, for essa palavra, mas our que de fato mission ela opera trips. eficazmente na gente. Ó So Senhor I get Jesus. more involved. Então, irmãos, nós precisamos realmente, Don't irmãos, stay on agora é aqui para frente, né? only the Eu knowledge, peço pro Senhor, Senhor, but also Senhor, me guarda no seu coração. but Guarda going no seu forward, coração. Que o coração ali é a fonte, né? O centro. please E é uma luta interna, né? Que nós take care of our temos, heart, mas a palavra quando ela because habita, the irmãos, heart essa is the palavra center. habita, né? Habita ricamente em It's nós. an internal Irmãos, isso é a nossa esperança. fight. Essa palavra ela opera, essa So palavra ela when transforma. the word Então, ó Senhor Jesus. lives in us, Aleluia. this is our Esses dias a gente tem viajado junto, hope. tomado Oh café Lord juntos, Jesus. almoçado, Amen. juntos, sempre pequeno, sempre So muita these comunhão, days we have muita traveled a comunhão lot. com os irmãos, nós estamos num momento We've gone to maravilhoso. a lot of O ambiente coffee me permite uma places coisa, together. talvez I've uma talked coisa with a lot of inédita, the assim. brothers that we're Eu quero in a só wonderful naqueles place right primeiros now. anos da igreja primitiva, We are in talvez naqueles primeiros 6 anos, antes da perseguição com a Messias, wonderful a place gente right viu now. aquela alegria, aquela coisa So the gostosa, beginning o of ambiente. Então, irmão, graças ao Senhor, nós estamos vivenciando isso, presenciando isso. this very nice A environment. unanimidade, We are leading this. sabe, acontecendo We're, entre we are nós, através da we're câmara, seeing the unity de between us, energização que o Senhor nos the deu, harmony adolescentes fabulosos, that's happening maravilhosos, between us nossos through the adolescentes chamber são nosso of exemplo energizing. né, de We have dedicação, given de amor à palavra, teens, né, e trouxe tanta energia de vida para our nós, né, teens are example of dedication, não só com câmara de energização, a lot mas of a palavra energy, de Deus tá fazendo a câmara funcionando também, a câmara de not only with ressonância. O que é energizing câmara chamber, de ressonância? Nós tornamos but the word of the Lord através is da making palavra totalmente the nós estamos, né, em quê? Na frequência, the na MRI mesma machine. fase, né, So nós we are temos becoming foco, totally nosso one, foco. Nós não one temos outro frequency, foco, nosso foco é fazer a vontade de one Deus. face, Nosso foco é pregar o evangelho one do reino. fate. Nosso foco é fazer Cristo encabeçar We e have não only adoecer nessa terra, né? one Então, assim, focus. nós não Our pensamos em outra focus, coisa. Né? Nós não temos nossa própria obra, né? Nenhum de nós aqui luta pelas suas próprias coisas. Né? Então, irmãos, que ambiente we don't have our own maravilhoso. work. É esse ambiente que qualquer pessoa que você No one convida fights para for their own uma stuff. reunião, vem ver. What Na a verdade, não precisa nem wonderful ser uma reunião, environment. qualquer atividade nossa. This Né? environment that Atividade com anyone adolescente, com TCI, né? Com comes and PIV, sees com this, Missão Família, and com it Mission it Trip, doesn't need né? to be Qualquer atividade, irmãos, esse ambiente está presente. a service, Né? Aqui em but São Paulo nós any tivemos a event, Expo Livro, Expo any Cristã, activities, mas this as environment pessoas is present. o que In vocês São têm? Por Paulo, que vocês we had the são assim Expo tão unidos? Cristão, we had the Eu falo Expo Christian. parece que estou falando com outro, é a They mesma were coisa. asking, Vocês pensam a mesma coisa, né? why are you guys have Exatamente so isso. much unity? Filipenses 2:2 está It's acontecendo like entre I nós. speak with one and I Né? speak with the other is like I'm O speaking with apóstolo the Paulo same fala, person. completar a minha alegria, Philippians né? chuchus is happening between Penseis us a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, to né? fulfill Sejais our unidos de happiness. alma, né? Tendes To o we mesmo think the sentimento, né? we think the same Cada thing, considerando outros being superiores a si mesmo, united né? by. Cada não se preocupando só com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Isso que é aquela vida em comum, né? Lá no começo de Atos dos Apóstolos. Irmão, graças ao Senhor está voltando a acontecer. Everyone
Então esse ambiente, irmão, não getting worried existe not na with terra. what with Pode our ter with certeza que você não encontra em outro with the lugar, collected worry with the senão na vida da igreja. collectiveness. Então, quem This busca this essa love vida, irmão, doesn't é só exist viver in essa earth. vida da igreja e fica. You can Não search for quer other viver essa places. vida. Only in the church Paraíso aqui na life. terra. É o jardim So do Éden only the voltando a people that acontecer is aqui na able to terra. experience Então isso que eu tenho falado para os irmãos, irmão, não tem it's a que procurar esse paradise in momento. earth. Trazer pessoas. Is the Garden of Nossa, mas Eden here in the vem earth. ver aqui, So sabe? this is what Não I've fala muito não. spoken to Esse the ambiente brothers. conquista, tá? Bring Usando people isso, eu tenho que to show them. pegar o último You tópico. don't need to speak a Esse lot. último tópico, This environment is able to Ló, conquer those people. né? Ló é exatamente o contrário disso So tudo que eu falei the para last você, topic, certo? Ló, it's ele about ainda law. buscava seus próprios interesses. It's Nós exactly sabemos que the esse opposite of what I'm ambiente, saying, irmão, what ninguém we procura spoken. nada por si, Law né? Todos nós, also né? looked Nós, for para his todos nós, own para nós, interests. tudo é em comum. Não No temos, não one's temos nada, it's uma fighting for luta their por si. Só que, self-interest. irmão, nós somos tão complicados. Os adultos So são tão complicados. Vocês everything se is lembram de in Mateus common. 8? Mateus 8, vocês se lembram? We are very complicated Quando beings, os discípulos ali estavam especially the conversando adults. entre eles, estão disputando Matthew o quê? 8, do you remember? Disputando quem era o maior, When the disciples were speaking né? between O que themselves, they Jesus, were o que disputing Jesus what? fez? Ele chamou uma Disputing who was the no meio biggest deles out e of them. disse: se What did vocês não Jesus se say? converterem, não tornarem como essa Call the criança, child and put vocês in the não vão middle. entrar no reino dos céus. If you guys don't convert, Por quê? Porque o adulto become like this child, quer o primeiro lugar, you won't que a be able to primazia, enter the que a kingdom of the posição, heavens. que a sua própria obra, Because que the o número adult de seguidores, wants que the first isso, que place, aquilo, que é fama, wants sabe? what's A gente não tem position, nada disso. wants Os nossos number of adolescentes, followers, você acha que os nossos wants adolescentes estão fame. preocupados em posição na igreja? Eles Child são doesn't preocupados want com a sua anything. própria obra na igreja? Eles são Look preocupados at com quantos our seguidores que eles teens. têm na igreja? Não estão pensando nada They're disso. worried É about por isso que nessa position câmara in de their ressonância, né, in nessa church, harmonia toda, in irmão, the number nós of followers. estamos, They're not graças ao Senhor looking. They're pela not palavra, nós estamos tornando thinking of simples this. tudo That's why isso. there's this Todos chamber nós of somos assim, energizing. desse jeito. So Só praise que the Lord for the word to Ló become queria ter simple sua like própria them. riqueza. Ló queria ter seu, né? Em vez The de law falar, wasn't like that. tio, Abraão, Law wanted to have his poxa, own tudo que eu wealth. tenho é porque persegui você. Não é você como meu So pai, certo? he could have Eu, said, eu não tenho nada não. Uncle, Tudo que você tem everything é that I meu, have porque meu is é because teu. I Eu não followed tenho you. nada para mim You're não. like my Olha só, se father. ele pensasse assim, I certo? don't have Mas anything. ele não. Everything you have, Ele tinha o seu it's grupo it's ele tinha o yours, seu and rebanho, what's uma yours parte do is rebanho de mine. Abraão. Ele tinha o If he seu fought like gado, uma that, parte do he rebanho, wasn't like. gado So do he seu had rebanho. his E own por ter seu próprio entourage. rebanho e gado, então He criou had seu his own próprio cattle. grupo de pastores. Por que não podiam mais So se in order conectar to have junto his um own com o outro? cattle, Você acha so que he had to have se his fosse um own só group rebanho, of não tinha pastors. problema. Não sei se So você why entendeu. Não é couldn't they questão live de together? número. Você tem que If it fazer was duas one estruturas. only cattle, Duas there's no estruturas para there's tem que you separar. could. O que é gado de um, o que é It's gado not do because outro. of the O que é number of rebanho de um, o followers. que é You need rebanho to have do two outro. structures for the Entendeu? true cattle group. Curral de um, curral What's do the outro. cattle of Os one? pastores What's the de um, cattle of pastor the do other one? outro. Chega lá amanhã, não, aquele é meu, tal. É uma briga, certo? Irmãos, se fosse tudo Pastor of uma one coisa cattle, the só, pastor of não one teria cattle. problema Oh, nenhum, this is irmão. mine. This Vocês is estão yours. entendendo? Então não é questão nem de número So de everything was one rebanho, de thing. gado, There mas a wouldn't be a estrutura. problem. Irmão, Do you understand, brothers? graças ao Senhor, irmão, na igreja nós não It's temos not isso. because of the number of Não followers, tem because of the minha obra, structure. sua obra. Não tem o meu rebanho, o seu rebanho, o meu grupo de pastores, o seu grupo de So pastores. in Entendeu? church, we don't Isso have que, this. isso que a We gente don't tem have que my work and your tá work. querendo falar aqui. Irmãos, My cattle and your tem que cattle. ter a mesma atitude de Ruth. So this is what the Vocês se lembram da Ruth? law Ruth, should have the same attitude as Ruth. a mulher, Do you remember Ruth? né? Da Noemi, Right. o marido da Noemi, e morreram os dois filhos da Noemi, ficaram Noemi. só Noemi e duas noras. E as duas noras eram moabitas. Você sabe de onde veio Moabita, não? So it said Noemi and E True. Ademir, de onde veio Moabita? True. Veio de Ló. Vocês nunca pensaram nisso, né?
Foi de Ló. Da relação Came incestuosa from com Ló. suas filhas. Uma delas é Moabe. Uma delas deu à luz Moabe. E outro é Amon. São os amonitas e moabitas. Vieram da descendência de Ló. Mas graças a Deus, uma descendente de Ló, uma moabita, resgatou a Praise the Lord. vergonha. One A descent, vergonha de one Ló. Ela, was able uma to foi convencida to voltou para casa da sua mãe. rescue Mas a Ruth, the o que a the Ruth shame falou? of Ló. Eu vou ler aqui até para vocês. Ruth 1, versículo One was 16. convinced, Disse, but pois, Ruth Ruth, would not. não What me did Ruth said? instes para que te deixe. Ruth Quem 1:16. falou? Abraão, não me instes para que eu deixe. Eu não tenho nada que é meu, não. Tudo que é seu é meu, o meu é seu. Law should have spoken that straight from. E não me obrigues a não I have seguir-te. nothing that's mine. Eu quero te seguir-te Everything that is mine is yours, yours is mine. porque aonde quer que fores, Don't irei eu. I E want to aonde follow quer you. que pousares, ali pousarei eu. Because O teu wherever you go, povo I will é o go. meu povo. O meu povo não é mais And Moabe. O meu povo é o teu povo. Né? O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. we Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover. Se outra coisa não seja a morte a me separar de ti. Irmãos, infelizmente, Ló se separou e Abraão ainda deu o privilégio So de brothers escolher. Ele não, got ele não divorced se, né, renunciou a and esse Abraham privilégio, não. gave the Ele escolheu a privilege campina de Jericó, aquela to campina do Rio choose. do Jordão, né, do Jordão, uma He planície, didn't uma renounce his vida privilege. fácil. E a Bíblia diz, He né, lo- que ele foi he armando got suas tendas the best land, até Sodoma. a easy E os life. homens de Sodoma eram maus. Irmãos, sabe, então, a maldição que ele pegou no fim, a mulher dele virou uma estátua de sal, certo? E ele teve a descendência através da relação incestuosa com as duas filhas. Irmãos, é triste, não é triste? Então, irmãos, não sejamos esses que na igreja queira ter a sua própria obra, queira ter o seu próprio grupo So de brothers, pastores, aproveitar let's a not onda, become surfando na onda the da ones that igreja ones para should você be ter the fama, same, has the surfar na same, onda da igreja para você have ter the seu same, grupo de have its seguidores. Não, his irmão, não own faça work isso. É um to have desastre, será um fame. desastre Let's total. serve Irmão, quão the gostoso church era, to quão have bom number of gostoso. followers. Sabe, Don't do Salmo this. 133. This is a Eles não disaster, puderam a habitar total juntos, disaster. né? Let's be Habitar together. junto é Yashab Psalms e 33. Yachad. Yashab e Yachad, isso em hebraico. E as mesmas duas palavras estão em Salmo 133. Oh, quão bom e quão agradável Chad, é os irmãos these two words in viverem Hebrew. em união ou em unidade. É Yashab e Yachad. É a mesma palavra. Irmãos, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Por isso, irmão, vamos escolher caminho certo. Praise the Esse Lord caminho with the desse harm and amigo make que nos deu esse melody ambiente to him with an maravilhoso. inch. Bom, eu não quero estar So em outro let's lugar, follow que esse ambiente. the Por isso correct eu não way. quero buscar minha própria This glória, minhas this próprias coisas, wonderful não. environment. Vamos I don't want to contribuir be in juntos, another place. né? Porque o que nós I don't want queremos to é fazer a vontade search, de Deus. pursue my own work. Quem somos nós, irmãos? Somos Let's apenas live together. servos. Já We é need muita to do the misericórdia do work of the Senhor de Lord. poder servi-lo. Não quero We are nome, não just quero fama, não quero nada para mim, não quero followers, dinheiro, né? Eu quero só servir ao servers. Senhor, né? It's Lutar already a pelo seu reino. privilege to serve. É isso aí. I don't Vamos want agora cada name, I bem don't want rapidinho, cada money, I fala just want to serve the Lord, sua última to palavra. fight for His kingdom. Não, é incrível que o Ló, So, né, ele acompanhou toda a experiência de so Abraão, please speak. mas no momento de ele fazer a escolha, It's ele incredible escolheu the tudo o law contrário ao Abraão, né? accompany Ele viu como all the Abraão experience escolheu of cruzar o rio. Abraham. But Ele when viu como Abraão escolheu Betel, he escolheu followed lá to em Siquém Abraham, but fazer um altar. he chose Mas no everything the momento de ele opposite of escolher, ele Abraham. escolheu Sodoma.
ele escolheu o mais fácil, a riqueza para ele. So, Então hoje nós temos uma escolha a cada dia. A so cada yeah, momento, irmãos. Abraham Nós precisamos escolher a looked palavra for profética. Sodoma, Nós precisamos escolher so o we que o can Senhor está choose every falando. day. Hoje nós temos essa possibilidade We de ser os need Abraães to de hoje, escolhendo a palavra todos os dias. we need to follow the prophetic word. También es para nosotros una advertencia, ¿no? We Porque need Lot to se choose the fue, word of cogió the el camino Lord. fácil y su fin no fue bueno. Hoy So this is a nosotros warning for tenemos que us coger el camino because de la Lot bendición. took the easy Mismo que path, es difícil, mismo and que it es wasn't good. dificultad, mismo que es estrecho, ¿no? Es un camino estrecho, pero es un camino que conduce al reino de Dios. So we need to Hoy follow decidimos tomar the ese camino, ¿no? blessing, Tenemos ejemplos even though it's a para hard way, nosotros a través de su but palabra, it's the way that's con going to Lot, take us to con the Ruth. kingdom of Ella the no se Lord. acomodó. Ella tomó su decisión. Hoy nosotros So podemos through the tomar word of también the esa Lord, decisión y with animar a Ruth, otros a tomar esa decisión. so she Todas took las her personas decision. tienen esa facultad We need de to take decidir. this decision O escoge la bendición and o encourage escoge other la people to maldición. take this No hay un decision. término medio. Término medio es So everyone la has bendición. the Entonces, choice hoy, Señor, to abre ese choose camino that también for para las life. personas. Hoy nosotros llevamos esa There's luz a las no middle personas. way. Esa palabra que sembramos todos los So the días Lord va opened a this, salvar a this muchas word personas. for Si tenemos en el corazón puro, let's take corazón this light to the other entregado como el de people. Abraham. Ahí el Señor va a Let's remember preparar sus this word canales every para single day. salvar, It's going to save a lot of salvar a las people. personas, Let's para have a pure completar heart. el número de los 144,000. Then the Lord will find the channels O Senhor to quer save colocar aqui na terra the você e people, eu, né, um grupo the de pessoas 144,000 que entendam people. o que está no coração do Senhor. Né, The Lord infelizmente, wants to Ló ele não find entendia isso. people Ele só like queria o seu you and me próprio to proveito, see o what seu próprio is in their interesse. heart. E isso Lot levou ele a didn't ter uma understand vida this. de desgraça, né? Muito triste He no wanted final. Né? Mas nós, his irmãos, nós temos a own oportunidade de ter uma vida totalmente diferente. self-interest, Né? Como o irmão Pedro falou, nós estamos vivendo um but momento we único. have the Não opportunity existe isso. to have a total Né? different E life. nós não devemos Like Brother almejar Peter said, nenhum outro lugar a não ser esse that mesmo. we are living Então nós in precisamos tomar o caminho in da a simplicidade, da single obediência, opportunity. amando a should- palavra do Senhor, We need seguindo de to perto, take né, inculcando essa the palavra, path of que essa simplicity palavra and passe no nosso obedience, coração, que loving o the Senhor Lord, conte conosco, following the né, que o Senhor possa contar and com cada um de also nós, né, para this lutar pelo word seu reino. can Nós reach não our estamos heart, aqui para lutar and pelo nosso then the reino. Lord can Nós estamos trust aqui in para us, lutar pelo reino do Senhor, so né, e há the Lord muito can trabalho a fazer. Eu não quero fight ser for the aquele que kingdom. atrasa o Senhor. Eu quero We ser are aquele here que to apressa fight o for the Senhor. kingdom of the Lord, Então, por isso, and nós there's a vamos lot of work to ter esse do. coração, I don't né, want to be de the Senhor, one that conta delays the work. sabe? I Ó want the Deus, one that não, o seu Deus é will o meu be able Deus. to Como Ruth, né? Não me manda embora daqui anticipate. não, né? Eu quero deixar para trás, Abraham, né? your Atravessar Lord o is rio, eu quero is subir your no is Hebreu. your law Eu não quero ir para is minha my casa, Lord. não. Eu quero ir aonde você for. Nós temos que I wanna ter esse coração pela palavra profética. I wanna A cross the palavra falou, river. eu I vou don't wanna go executar. to my house. I 1% wanna de go where you go. lógica estraga tudo. I need to Né? have Nós this. precisamos We need to simplesmente crer. have Que o this Senhor heart. falou, o Senhor vai 1% fazer. of logic Ó Senhor Jesus. is able to Falou, o Senhor vai fazer. ruin Amém, everything. Senhor Jesus. Essa So what palavra the Lord realmente hoje spoke, nos quer Lord's ser going to atingido. do. Se ainda And what the há Lord coisas no says is going to coração happen. que tá buscando This interesse word, próprio, hoje once nós you take escolhemos us out hoje of Egypt. sair de Egito e ajudar a outros a sair também. So we are O looking Senhor for quer our own tirar-nos a todos do self-interest. Egito, irmãos. I need to Todos be sair e cruzar esse rio, irmãos. I need to be Realmente a palavra profética é uma we need to leave bênção Egypt. para todos nós, irmãos. Que We need to privilégio que cross nós this tivemos hoje, river. irmãos. Realmente não é The um prophetic lema, word não é uma frase. is O a blessing for de us. fato é um privilégio. It's a privilege that Nós we have vamos vendo today. ali os milagres, vendo It's not a a phrase. bênção, It's not sentindo, irmãos, a presença do Senhor. a nice A palavra que o word. Senhor It's a está nos dando. privilege. Mas We've nós seen the temos que miracles, tomarmos a the vida. blessings, Vamos feeling escolher a vida, irmãos. the Eu presence escolho a of the vida Lord quando eu faço imersão. through the word Eu that the escolho Lord a has vida given quando us. eu faço câmara de Let's choose iniciação. life. Quando eu vou pro CEAP. I choose Ó life Senhor when Jesus. Quando eu ajudo as pessoas na rua. do Eu escolho a immersion, vida, when I do irmãos. Quando eu tenho chamber of comunhão. Quando eu sigo de perto do energizing, when I go to apóstolo. Quando GTC, eu participo when das I pray for the comunhões, das people conferências. in the Irmãos, streets, é when isso que I resta. O when tempo I está chegando. E nós
nós follow precisamos, de closely, fato, cada dia when I mais follow, entrar de cabeça. this Ó is Senhor this is Jesus. this is Amém. Aleluia. when I choose the life. Amém. Ló, We ele need to praticou enter Salmo 133 with our ao head. contrário. Ó Senhor Amen. Jesus. Mas nós praticamos Salmo Amen. 133 da Lord, maneira correta. Ó practice Senhor Jesus. Psalms Irmãos, não buscamos nada para nós mesmos. opposite A of palavra, a imersão na palavra, 113, but a we câmara de practice organização, correctly. Oh Lord saídas para Jesus, comportagem, we don't o want anything for ourselves. vem e vê. Ó Senhor Jesus, vir no So the SEAP, co-porting, participar das ferramentas TCI, isso can I tudo pray nós está for tirando you? toda a busca Come por and algo see, próprio, go toda to a busca pelo GTC próprio rebanho, to as minhas próprias coisas, participate a minha própria to obra. participate all the Nós não temos obra tools, própria. A obra é do Senhor. all A the igreja é do search Senhor. for A obra our é dele. E our nós estamos own aqui self-interest. juntos. We don't have Estamos our experimentando o Salmo self-interest. 133 The na work is realidade. for the Lord. E não abrimos mão disso. The Ó work Senhor Jesus. is His. Eu vou pedir pro Divino vir Let's até aqui, listen to fazer Psalm oração pra terminar essa 136. live aqui, ó. Oh Lord Faz isso Jesus. aqui, ó. I'm gonna ask Rivalino to come Vem, here Senhor Jesus. so he can pray for us Amém. to Senhor finish Jesus. this Vamos life. ficar de pé, irmãos. Que alegria. Amen. Ó Amen. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento Lord Jesus, maravilhoso. can we say Esse momento histórico. up, Estamos oh aqui Lord nesse Jesus, lugar. Ó Lord Senhor Jesus, Jesus. Não apenas thank you for lugar, this wonderful mas place, ambiente. this historic Ambiente de vida. place, Ambiente de oh Lord edificação. Jesus. Ó, que vem por Not aqueles que only amam a tua place, palavra. Senhor, but nós estamos aqui. an environment, Senhor, an amamos a tua environment of palavra. life Amamos o teu reino. eh, Senhor, queremos lutar pelo for teu those reino. who love the Ó word of the Senhor Jesus, Lord. não We buscando love nossos your próprios word. interesses, We love your mas kingdom. os interesses do Senhor. We want you to A única fight for your coisa que nós kingdom, queremos oh Lord Jesus. é apressar a tua Not vida, looking for our own é trazer o Senhor de self-interest, volta. but the Senhor interest of the Jesus, Lord. use esse lugar The only thing that we para want aperfeiçoar muitos jovens, is to levantar muitos bring comportores, the Lord back. ó, para alcançar toda a terra. Use this Queremos place pregar o evangelho do reino to perfect a em lot toda a of terra young habitada. people, E então virá o fim. to reach Ó Senhor all. Jesus! We Aleluia. want to preach the kingdom of the kingdom in every place, oh Lord Jesus. Amen.